O ChatGPT é uma inteligência artificial bem recente que vem sendo largamente utilizada por programadores, automação de processos, pesquisas e também por curiosos, simplesmente para brincar ou interagir, justamente porque o ChatGPT tem uma linguagem muito próxima à nossa linguagem de ser humano. E hoje eu vou justamente tentar usar o ChatGPT para gerar uma carteira que possa trazer uma rentabilidade tão boa ou melhor do que a do Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Eu já quero começar ressaltando que pelos testes que eu fiz no ChatGPT e pelo que a própria inteligência artificial nos traz, ela não é uma fonte totalmente confiável dos dados. Então esse vídeo deve ser levado como entretenimento e não como uma verdade absoluta. Mas ainda assim, eu vou pedir para o ChatGPT trazer algumas ações e montar uma carteira que possa superar o Warren Buffett e ver se realmente essa carteira faz sentido. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui foi perguntar para o ChatGPT qual é a estratégia de investimento do Warren Buffett, justamente para a gente entender como ele pensa e como ele age na sua estratégia de investimentos, para a gente entender se realmente o resultado do ChatGPT faz sentido. Então, o que ele nos traz aqui é justamente que o Warren Buffett é um dos investidores mais famosos do mundo, e ele é inclusive dono de uma holding chamada Berkshire Hathaway, que é uma empresa que vem gerando muito valor nos últimos anos. É uma empresa que realmente, através dos investimentos do Warren Buffett e também dos seus funcionários e sócios, vem dando muito resultado. E com isso, o ChatGPT nos traz aqui justamente alguns pontos da estratégia do Warren Buffett, que são o investimento em empresas de alta qualidade. Então, o Buffett prefere investir em empresas com forte vantagem competitiva, uma grande qualidade de gestão e um histórico consistente de crescimento e lucratividade. Detalhe aqui que ele nem sequer leva em conta os dividendos que essas empresas pagam. E ele também busca investir em empresas que tenham uma certa proteção contra concorrentes, ou seja, uma área que seja de difícil entrada, como por exemplo o setor bancário ou setores de petróleo também, permitindo com que essas empresas mantenham sua posição no mercado por um longo tempo. Ele também busca por empresas que tenham um grande potencial de valorização, buscando inclusive comprá-las a preços descontados com relação ao seu valor intrínseco. Inclusive, pessoal, o Warren Buffett teve como um dos seus mentores o Benjamin Graham, que foi o criador da fórmula de Benjamin Graham do valor intrínseco de ações. Então dá para ver que o Warren Buffett busca muito e tem muito essa visão de buscar empresas que estão muito descontadas e que têm um alto potencial. Com isso, ele busca comprar empresas que estão abaixo do seu verdadeiro valor, utilizando várias técnicas diferentes, como a técnica do valor intrínseco, incluindo análise de fluxo de caixa descontado, múltiplos e também outras comparações com empresas similares. Ele também é um investidor que leva muito em conta a questão do longo prazo, então hoje o Warren Buffett está perto da casa dos 100 anos de idade, e ainda assim, ele viu, principalmente nos últimos anos, uma explosão dos seus ativos. Então ele começou a investir há muito tempo e ele viu a sua carteira crescer de forma exponencial. Então o longo prazo foi um fator muito relevante e diferencial para ele. Além disso, ele foca bastante na diversificação dos seus ativos, comprando empresas de alta qualidade que atuam em diferentes setores da economia e talvez um dos principais pontos que é justamente não seguir multidões. Então, o Warren Buffett não segue uma multidão e não se preocupa com as tendências do curto prazo do mercado de ações, olhando para o futuro e buscando entender quais vão ser as tendências nos próximos anos. Então, ele segue basicamente a sua própria análise e faz as escolhas de investimento com base nos seus próprios critérios. E esse é um ponto muito importante justamente porque muitos investidores buscam uma fórmula mágica ou uma receita mágica sem de fato seguir a sua própria estratégia. E muitas vezes é justamente essa própria estratégia e esse faro de cada investidor que faz muita diferença. E hoje, só para vocês terem uma ideia, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, é uma gigante dos investimentos, inclusive nos Estados Unidos, com valor de mercado de aproximadamente 300 bilhões de reais, tendo esse valor distribuído em cerca de 50 ações. E reparem aqui, pessoal, como a empresa do Warren Buffett veio tendo um grande crescimento ao longo do tempo, começando bem pequenininha lá nos anos 90 e tendo uma explosão no seu valor com o tempo e no longo prazo. E reparem, pessoal, como com o passar dos anos, o patrimônio do Warren Buffett realmente explodiu quando ele já tinha mais idade. Então veio numa evolução exponencial e veio numa grande crescente justamente com o passar dos anos. E é justamente isso que os investidores têm que pensar quando eles falam no longo prazo, porque o longo prazo, pessoal, é longo prazo mesmo, e é ele que vai poder fazer o teu patrimônio se multiplicar em muitas vezes.
Hoje, a carteira da Berkshire Hathaway é composta principalmente por ações da Apple, com quase 42% da sua composição. Então, é uma grande exposição à Apple. Eu diria que é até um pouco perigoso, mas se o Warren Buffett está fazendo, ele com certeza tem motivos para isso. E de fato, pessoal, a Apple aqui é uma gigante na parte de tecnologia, construindo smartphones, laptops e também tablets, integrando muito bem seus ecossistemas e ganhando também muito com os serviços aos seus clientes. Warren Buffett também investe aqui nos setores financeiros, como o Bank of America e o American Express, setor de petróleo com a Chevron e a Occidental Petroleum, e também o setor de alimentos lá dos Estados Unidos com a Coca-Cola, que é uma gigante e multinacional também. Então reparem aqui que somente as 6 primeiras empresas já compõem muito do portfólio da Berkshire Hathaway, e são empresas de grande valor, que o Warren Buffett comprou em momentos muito descontados e aproveitou uma grande subida e valorização de empresas de excelente qualidade. Bom, pessoal, explicado um geralzão sobre quem é Warren Buffett, o que ele faz da vida e do que se alimenta, vamos então pedir para o ChatGPT montar a carteira para nós. Então, a primeira coisa que eu pedi aqui para ele foi justamente para que ele monte a carteira de ações, mas pelo que eu vi, o pessoal aqui que controla o ChatGPT deu uma modificada, então ele está muito mais criterioso para justamente montar essas carteiras e está, inclusive, às vezes se negando a fazer isso, justamente porque ele vê como uma recomendação de investimento. Então, eu já falei aqui para ele e também vou falar para vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, pessoal. Com isso, eu pedi para ele considerar a estratégia do Warren Buffett que ele me explicou anteriormente e para ele montar uma carteira com ações que em alguns anos possam entregar uma rentabilidade maior que a carteira do próprio Warren Buffett. E avaliar então ações da bolsa americana e também da bolsa brasileira, que ele considera boas, e me trazer 5 dessas ações buscando atingir o objetivo, me explicando também exatamente quais foram os motivos e critérios que levaram à escolha de cada um dos ativos. Vamos às empresas então. A primeira que ele me trouxe aqui foi justamente a Amazon. E ele ressaltou que a Amazon é uma empresa líder em comércio eletrônico e serviços de nuvem, com um modelo de negócios altamente escalável e uma marca forte, sendo uma empresa com rápido crescimento e ainda vendo uma grande expansão global. Dizendo também que a Amazon tem uma grande quantidade de dados e uma vasta gama de produtos e serviços, colocando a empresa numa posição forte para inovar e criar novos negócios. A Amazon, que começou nos anos 90 como uma loja de venda de livros, começou a diversificar os seus negócios, passando então para uma loja que vendia diversos tipos de produtos. Ela veio também com a questão de marketplace, então outros vendedores poderiam vender também através da sua plataforma, e a empresa começou a agregar diversos outros tipos de produtos e serviços, sendo hoje uma empresa líder de mercado multinacional presente em diversos países, fornecendo então várias soluções também para setores tecnológicos, como plataformas digitais e de nuvem, e também fornecendo diversos serviços para clientes pessoas físicas, principalmente com assistentes digitais como a Alexa e também com serviços de livros como o Kindle e vendendo diversos tipos de produtos nas suas plataformas. Então, a Amazon é uma empresa extremamente diversificada e muito lucrativa. Detalhe aqui que a Amazon não é uma empresa que paga dividendos, inclusive quando olhamos para a bolsa dos Estados Unidos, é bem mais comum nós vermos empresas que não fazem esse tipo de coisa e são empresas que focam no seu crescimento e também no seu crescimento de valor de cotação. Então reparem aqui como a Amazon tem o seu preço de cotação bastante esticado, assim como o seu PL e o seu PVP, justamente porque ela é uma empresa que atua na parte de tecnologia, além de ter também as suas plataformas de venda. E reparem também como a Amazon veio numa explosão do seu preço desde lá dos anos de 2013, quando ela estava cotada próxima dos $10, e a empresa veio então numa grande explosão, chegando na sua máxima próxima dos $180. E agora, com a economia global desacelerando e as empresas de tecnologia apanhando bastante nas bolsas globais, a Amazon não foi diferente e veio então com uma queda no seu preço de cotação, que após atingir os $180, caiu bastante e corrigiu ali, inclusive abaixo dos $100. Inclusive, pessoal, e essas quedas podem ser vistas como excelentes oportunidades de comprar empresas, principalmente empresas de tecnologias que atuam com múltiplos muito esticados, justamente porque elas podem trazer também uma grande oportunidade de valorização no futuro. Vídeo exemplo da própria Apple, que é uma empresa que ao longo dos anos veio agregando muito valor e crescendo muito. Então a Amazon, ao meu ver, e não é uma recomendação, é uma empresa que justamente no futuro pode ter um grande crescimento, assim como a Apple teve, e pode agregar muito valor também. Detalhe aqui que ao longo do tempo a Amazon superou e muito a própria bolsa dos Estados Unidos com o S&P 500, então realmente a Apple entregou uma valorização brutal para os seus acionistas que conseguiram lucrar bastante com esse investimento focado no longo prazo.
A próxima empresa da carteira do ChatGPT é a Alphabet, que é uma empresa que controla o Google, que é uma gigante do setor de tecnologia e também uma das empresas mais valiosas do mundo, tendo uma forte presença no mercado de publicidade digital, com expansão também em outras áreas. Inclusive, o Google é uma empresa que investe muito forte na parte de inovação, sempre lançando novos produtos e serviços e buscando, inclusive, ser a primeira empresa a lançar para ser uma líder nesses mercados. Com isso, ela fornece serviços de nuvem para dispositivos inteligentes, tem uma cultura de inovação muito forte e está sempre procurando novas oportunidades de crescimento. A Alphabet, que hoje é dona do Google, é dona inclusive dos sistemas Android, então se tu tem um celular que é Android, saiba que o Google é dono do sistema operacional que tu está usando. A empresa ganha muito também com publicidade na internet, com o seu buscador, o Google. A empresa também é dona, por exemplo, do YouTube, então vejam que a Alphabet ataca em várias frentes e tem muita participação no mercado, inclusive no nosso dia a dia. A empresa também veio num forte crescimento nos últimos anos, passando de uma cotação de cerca de 20 dólares e atingindo no seu pico uma cotação de quase 150 dólares. Da mesma forma como a Amazon, como elas são empresas de tecnologia, elas são empresas que têm comportamentos muito semelhantes. E com isso, ela veio aqui numa boa queda também, chegando ali em cerca de 90 dólares. Um pouquinho diferente da Amazon, a Alphabet é uma empresa que não atua com múltiplos tão esticados de 200 de PL, mas ainda assim ela está com um PL bem altinho de cerca de 23,5 e um PVP de 5,46. E também não é uma empresa que paga dividendos. E assim como a Amazon também, a Google veio numa grande explosão, superando inclusive as maiores empresas dos Estados Unidos naquele índice do S&P 500, entregando uma grande valorização para os seus acionistas. A próxima empresa que ele trouxe aqui, e eu achei bem esquisita a escolha, é a Natura. Então a Natura é uma empresa brasileira líder no mercado de cosméticos e produtos de beleza, sendo uma empresa com forte presença também na América Latina, se expandindo para outros mercados como a Europa e a Ásia. Além disso, é uma empresa que tem um forte compromisso com a sustentabilidade, sendo líder de várias iniciativas de responsabilidade social e ambiental. E eu discordo fortemente dessa escolha do ChatGPT, justamente porque a Natura, mesmo sendo uma empresa que atua no setor de cosméticos e trazendo inovações para o setor, não é uma empresa que pode ter uma valorização tão explosiva quanto empresas de tecnologia, como nós podemos ver. E também é uma empresa que tem uma atuação um pouco restrita, sendo o consumo de cosméticos, perfumes e produtos desse nicho algo que é muito específico. Inclusive, com isso, pessoal, podemos reparar aqui, analisando alguns números da Natura, que ela é uma empresa que vem sofrendo bastante ultimamente, principalmente tendo uma grande desvalorização nos últimos 12 meses, estando cotada a cerca de R$ 11, com PL negativo, ou seja, a empresa está dando prejuízo, inclusive, um PVP muito descontado, entregando um pequeno dividend yield. Então reparem aqui que nos últimos 10 anos a Natura até teve uma subida, mas assim como várias outras empresas da Bolsa Brasileira, ela foi puxada por um cenário de taxa de juros muito baixa, o que facilitou para que a empresa conseguisse aumentar a sua margem de lucro e com isso vir numa grande crescente, saindo então na sua mínima de cerca de R$ 10 e atingindo uma cotação de cerca de R$ 60. Mas reparem que com a subida da taxa de juros, a Natura apanhou e muito e perdeu muito do seu valor, voltando lá para aquela zona dos R$ 10. Comparativamente também, a Natura em algum período até ficou acima dos principais índices brasileiros, mas perdeu muito para o IVVBB11, que é o índice que replica o S&P 500, e por isso a Natura veio aqui muito abaixo das expectativas, e eu acho que ela foi um grave erro aqui do ChatGPT. Passando agora para a quarta empresa, chegamos no Mercado Livre, que é uma empresa líder no comércio eletrônico na América Latina, com uma presença em vários países e também continua se expandindo, tendo um modelo de negócios altamente escalável e vindo com uma expansão para outras áreas, como a área de pagamentos digitais e logística. Então, o Mercado Livre é muito famoso, inclusive no Brasil. A empresa vem aí com entregas muito rápidas, fornece serviços de pagamento com o Mercado Pago, e é uma empresa que vem atuando em outros países com a mesma eficiência, crescendo bastante também. O caso do Mercado Livre em relação ao histórico não é muito diferente da Google e também da Amazon, então a empresa está aqui com múltiplos esticados, em um PL em cerca de 130 e um PVP de 34. E o seu preço de cotação é de $1.245, então é um preço bem carinho aí, mas caso o investidor opte por investir no Mercado Livre, ele pode, através das bolsas dos Estados Unidos, comprar somente uma fração de uma cotação, então é bem tranquilo nesse sentido. E aí chegamos no preço de cotação que vem numa grande subida, passando lá dos $80 e chegando no seu pico,
no valor de quase 2 mil dólares, tendo também, pela questão do contexto, uma grande queda aqui na sua cotação, chegando em cerca de 700 dólares nas suas mínimas, mas voltando já numa recuperação. E também, da mesma forma como outras empresas, o Mercado Livre veio numa grande subida, superando inclusive o índice S&P 500, e por isso entregou muita valorização para os seus acionistas. E agora, para fechar com chave de ouro, o quinto e último ativo é a própria Apple, que é uma das empresas mais valiosas do mundo, conhecida por seus produtos icônicos como o iPhone e o iPad. É uma empresa que veio com muitas inovações no setor de computadores, no setor de smartphones, e é uma empresa que está sempre buscando inovar e ser líder dos mercados de tecnologia também, tendo uma forte cultura de inovação, se expandindo em várias outras áreas, como serviços, e também aqueles itens de tecnologia vestíveis, como os relógios e também os fones, sendo uma empresa extremamente lucrativa e que consegue capitalizar em diversas outras áreas também. O caso da Apple é muito semelhante às outras empresas de tecnologia, então reparem que nós temos um padrão aqui, pessoal. Empresas de tecnologia são justamente um ponto muito forte e alto do mercado da bolsa dos Estados Unidos. Então, justamente essas empresas, caso o investidor consiga acertar na mosca e pegar elas num ponto de baixa, quando a empresa está justamente sendo criada e aproveitando o longo prazo, pode ser que essas empresas consigam entregar muita valorização. No caso da Apple, ela é uma empresa que está hoje numa cotação de cerca de 165 dólares, um PL de 27,5 e um PVP de 46,13. Ela, inclusive, é uma empresa que paga dividendos hoje, sendo, claro, dividendos bem modestos, mas já faz um pequeno pagamento. E com isso, pessoal, reparem que a Apple veio numa grande subida, a empresa era cotada ali na faixa dos 13 dólares e subiu bastante, chegando então numa faixa de cerca de 180 dólares na sua máxima. E um ponto interessante é que mesmo com essa questão de contexto derrubando as empresas de tecnologia, a Apple conseguiu se manter muito sólida. Ela teve sim uma queda, chegando aqui na faixa dos R$ 126, mas já veio numa recuperação. E olha, o cenário que eu vejo para a Apple é de mais subida, porque ela é uma empresa bastante sólida nos seus resultados, e é bem provável que ela não seja tão afetada assim com essa questão de contexto de recessão. E justamente um ponto alto para a Apple, porque ela é uma empresa que presta serviços muito bons e que realmente prendem o seu usuário, fecham um ecossistema muito bom, e após o seu usuário estar acostumado a utilizar a Apple, ele não quer mais largar. Também um cenário muito semelhante às outras empresas, a Apple veio numa valorização acima do índice das 500 maiores dos Estados Unidos, destravando muito valor para os seus acionistas. Bom, pessoal, essa foi a carteira do ChatGPT e o que eu acho dessas empresas particularmente. Eu gosto de todas essas empresas que atuam no mercado dos Estados Unidos com tecnologia. Eu vejo que são empresas que conseguem entregar muito valor, são empresas que também entregam muita rentabilidade e um grande crescimento, se expandindo muito por diversos países. Então pensem, a Amazon, por exemplo, que nasceu como uma loja de livros, se expandiu e hoje é uma empresa que está extremamente diversificada também no setor de tecnologia. Então, digamos que a parte de venda de produtos não vá tão bem, ela é uma empresa que está diversificada, fornecendo serviços de nuvem, sites, e com isso ela consegue ter uma rentabilidade na outra ponta e não sofrer tanto. Da mesma forma, empresas como a Google, o Mercado Livre e a Apple vêm numa diversificação muito boa, entregando muito valor e solução para os seus clientes. E com isso, elas são empresas que tendem a continuar no mercado, gerando cada vez mais rentabilidade. Já no caso da Natura, eu vejo que foi um erro bem grave do ChatGPT, pessoal. Então eu vou desconsiderar que a empresa como uma empresa interessante para se investir para o longo prazo, justamente porque ela é uma empresa que, mesmo estando se expandindo para outros países, ela é uma empresa que, pelo menos no Brasil, depende bastante de uma taxa de juros baixas. Ela é uma empresa que atua com margens também bem pequenas e, por isso, ela é uma empresa que sofre bastante no mercado brasileiro e provavelmente vai ter dificuldade de concorrer com grandes empresas do mercado global. Mas e qual será que é a estratégia para superar a carteira do Warren Buffett? Bom, pessoal, eu particularmente vejo que talvez essas empresas de tecnologia consigam ainda entregar muito valor para os seus acionistas, mas se eu fosse buscar uma carteira para investir, olhando para um cenário de 30, 40 anos, eu provavelmente não pegaria essas empresas, eu buscaria empresas novas de tecnologia que estão vindo num cenário de inovação. Por exemplo, a própria empresa do ChatGPT, que atua num cenário de inteligência artificial, ou outras empresas que venham em setores de tecnologia, mas que venham em setores que vão inovar e que podem realmente trazer diferenciais muito grandes para o mercado. E claro que uma diversificação também seria muito bem-vinda, então talvez colocar essas empresas como a Amazon e a Apple, que são empresas de tecnologia,
Colocar também empresas bancárias dos Estados Unidos que podem entregar muito valor e são bem sólidas, e também incluir nessa carteira empresas que estão muito arriscadas, mas que podem ter uma grande explosão no seu valor olhando para o longo prazo. Se eu fosse montar uma carteira que fosse superar Warren Buffett, eu provavelmente seguiria uma estratégia nesse sentido. Mas claro, pessoal, esse é um vídeo voltado para entretenimento e eu sempre busco aprender com Warren Buffett e grandes investidores do mundo e do Brasil também, de acordo com as suas estratégias e história, tanto me inspirando quanto tirando lições que eu possa aplicar na minha carteira pessoal. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo então sobre a carteira montada pelo ChatGPT para superar a carteira do Warren Buffett. Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessas empresas. Vocês gostam das empresas de tecnologia ou vocês gostam da Natura, por exemplo? Também deixem aí nos comentários se vocês fossem montar uma carteira para superar a carteira do Warren Buffett no longo prazo. Quais empresas ou qual estratégia vocês seguiriam? Também espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha agregado valor para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.